Eu queria que você pegasse a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Saiba que é uma alegria nós estarmos juntos aqui, viu? Que bom que você veio viver a Semana Santa conosco aqui na Canção Nova. É muito bom ter você aqui, nesse tempo favorável de graça. Versículo 6, Apocalipse 14, 6. Vi então outro anjo que voava no ápice do céu, com uma mensagem a anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, um evangelho eterno. O anjo clamava em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Palavra do Senhor. Meus queridos, minhas queridas, nós queremos, a partir desse texto do livro do Apocalipse, onde está trazendo a realidade do juízo final, do último julgamento da humanidade, para a realidade presente do julgamento da humanidade que acontece hoje, e que a igreja nos chama a contemplar este julgamento. Olhando para a cruz, nós somos chamados a contemplar este julgamento que o Apocalipse está dizendo no hoje, porque chegou a hora do seu julgamento. Repita comigo: porque chegou a hora do seu julgamento. Bata no peito e diga: porque chegou a hora do meu julgamento. Mas antes de nós adentrarmos nessa dinâmica da contemplação desse julgamento, é preciso entender como ele foi produzido, gerado. Jesus se encarna no seio da Virgem Maria, ele nasce lá na gruta em Belém, depois eles fogem para o Egito, retornam para Nazaré, e em Nazaré Jesus fica 30 anos sendo formado, lá na oficina de José, na simplicidade de Nazaré. Tão simples que Natanael vai dizer: pode vir coisa boa de Nazaré? Exatamente porque Nazaré era um centro onde havia muito comércio, principalmente uma base do Império Romano naquela região ali da Galileia. Então a Galileia era desprezada pelos judeus das outras, principalmente da Judéia, né? Da região da Judéia. E sempre trouxe essa marca de um povo meio que excluído. E ali o Salvador foi sendo trabalhado e formado para a sua missão. Até que nós adentramos, a partir depois dos seus 3 anos de ministério público, nós chegamos no ápice da sua missão, no ápice da vontade de Deus. E ontem, quando nós éramos chamados a contemplar aquele mistério da celebração da Santa Ceia, do lava-pés, nós também somos chamados e fomos chamados, convidados a contemplar aquilo que aconteceu depois do lava-pés. Jesus foi para o Getsêmani. Jesus foi para o Horto das Oliveiras com os seus discípulos e chamou para mais perto de si 3 deles: Pedro, Tiago e João. E os convidou a orar, os convidou a vigiar naquele momento derradeiro. E ali, naquele lugar, Jesus começou a sentir o peso daquilo que iria acontecer, o julgamento da humanidade. E naquele peso, Jesus vai dizer, se você quiser, depois a gente
O Apocalipse é a base, tá? Nós agora queremos contemplar o julgamento. Mas vai lá em Marcos, para a gente pegar a palavra daquilo que o padre está narrando para vocês. Capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Versículo 32. Chegaram a uma propriedade chamada Getsêmani, e Jesus disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Jesus então lhes disse: eu sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Ele começa a sentir a tristeza mortal do peso do julgamento, do peso dos pecados da humanidade inteira, e pensa também no peso dos meus pecados e dos seus pecados. Ele começa a sentir uma angústia profunda, uma tristeza mortal. Jesus foi um pouco mais adiante, caiu por terra e orava para que aquela hora, se fosse possível, passasse dele. E ele dizia: Abá, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, mas que seja feito não o que eu quero, porém o que tu queres. Ele se remete ao Pai, reconhecendo a onipotência do Pai. Tudo é possível, inclusive afastar de mim esse cálice, essa hora de dor, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Veja a beleza da submissão à vontade, ao julgamento de Deus. Veja a submissão àquilo que é o querer de Deus. E nós precisamos reconhecer, e aí, quem não acompanhou ontem a pregação que eu fiz à tarde, é uma continuação. Ontem nós dizíamos que estávamos sendo chamados, e se existia dentro de nós a disposição de seguir um Deus crucificado. Porque é muito fácil seguir um Deus da glória, do milagre, da festa, mas será que nós somos dispostos a ser discípulos de um Deus crucificado, e que está crucificado hoje na humanidade, e que está crucificado hoje nos pobres, nos desempregados, nos doentes, nos encarcerados, está crucificado em nós, nos nossos problemas, nas nossas dores? Existe disposição, porque dentro dessa disposição nós precisamos entender a vontade de Deus conosco e para nós. Bento XVI, que é o meu teólogo preferido, ele vai dizer assim: reconhecemos que há uma vontade de Deus conosco e para nós, uma vontade de Deus sobre a nossa vida que deve tornar-se cada dia mais a referência da nossa vontade e do nosso ser. Além disso, reconhecemos que é no céu que se cumpre a vontade de Deus, e que a terra só se torna céu, lugar da presença, do amor, da bondade, da verdade e da beleza divina, se nela se cumprir a vontade de Deus. Na prece que Jesus faz ao Pai, naquela noite terrível e admirável do Getsêmani, a terra se tornou céu. A terra da sua vontade humana, abalada pelo pavor e pela angústia, foi assumida pela vontade divina, de maneira que a vontade de Deus se cumpriu sobre a terra. Você está disposto a fazer a vontade de Deus, a assumir a sua cruz? Porque chegou a hora do nosso julgamento. E eu trouxe aqui um livrinho precioso de um santo da Igreja Católica, chamado São Luís Grion de Maria
Montfort. Alguém conhece? Conhecemos ele pelo Tratado da Verdadeira Devoção, não é verdade? Mas ele tem um livrinho chamado Carta aos Amigos da Cruz. E eu gosto muito desse livro, que eu amo a cruz que me salvou. E amo as minhas cruzes. Preciso amá-las porque é a vontade de Deus para mim. E ele vai dizer, quando ele fala sobre tomar a cruz, que ele está refletindo sobre o chamamento de Jesus. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem e segue-me. E quando ele vai refletir sobre o tome a sua cruz, ele vai dizer para mim e para você assim, usado por Deus como profeta da cruz: tome a sua cruz, a sua. Seja ele homem ou mulher, essa mulher extraordinária, cujo valor é bem superior às pérolas, e que dinheiro algum do mundo poderia pagar. Sim, tome com alegria, abrace com ardor, e carregue com galardia a própria cruz, mas a sua, e não a de outro. Tome a sua cruz, ou seja, aquela cruz que a minha sabedoria determinou para ele, em número, peso e medida. Sabia que a sua cruz tem número, peso e medida? É certinha para você? A sua, aquela que eu medi para ele com as minhas próprias mãos e com grande precisão, respeitando as 4 dimensões: espessura, comprimento, largura e profundidade. A sua cruz, ou seja, aquela que eu mesmo com amor infinito cortei daquela mesma cruz que eu levei ao Calvário. A sua cruz, que é composta na espessura pela perda de bens, humilhações, desprezo, dores, doenças e provações espirituais, que cada dia até a morte, a minha divina providência vai lhe dando e reservando. A sua cruz, que no seu comprimento é composta por um determinado período de dias ou de meses, em que se verá aniquilado pela calúnia, ou imobilizado em cima de uma cama, ou reduzido ao estado de pedinte, ou tomado por tentações, aridez, abandono, ou outras mortificações de ordem espiritual. A sua cruz, na sua largura, é composta por um conjunto de circunstâncias muito duras e amargas, por parte de amigos, de familiares e de parentes. A sua cruz, que na sua profundidade é composta pelas mais recônditas provações com que eu porei à prova, e sem que ela possa encontrar conforto nas criaturas que, além do mais, até lhe virarão as costas, e de tal como eu, falo-a-ão sofrer. Diga para quem está do seu lado: tome a sua cruz. Vira para quem está do outro lado e diga: toma a sua cruz. A sua, não a dos outros. Diga comigo: eu vou tomar a minha cruz, a minha, e não a dos outros, porque a minha tem a minha medida, e não deverá arrastá-la, sacudi-la, reduzi-la ou escondê-la. Pelo contrário, leve-a bem erguida nas suas mãos, sem impaciência nem azedume, sem murmurações ou queixumes de propósito, sem expedientes ou subterfúgios, para se procurar um natural alívio, enfim, sem qualquer vergonha ou respeito humano. Tome a sua cruz. Ponha bem na sua fronte, repetindo como São Paulo: Deus me livre de me gloriar a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque-a em cima das próprias costas, tal como fez Jesus Cristo, a fim de que a cruz se torne na arma das suas conquistas e no cetro do seu império.
coloque-a com amor no seu próprio coração, para transformá-la numa short ardente, que arda dia e noite no mais puro amor de Deus, sem consumar-se. Diga para quem está do seu lado: tome a sua cruz. Fala para quem está do outro lado: tome a sua cruz. Deixa eu falar para quem está aqui na televisão: tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Ela é a medida de Deus para a sua vida. Ela é o trabalho de Deus no seu caráter. Ela é o trabalho de Deus na sua maturidade espiritual. Ela é o trabalho de Deus na preparação do seu céu. Ela é a vontade de Deus para a nossa vida, como foi a vontade de Deus em Jesus para a salvação de toda a humanidade. A cruz não é maldição, ela é instrumento para a sua salvação. A sua cruz não é maldição, ela é a medida de Deus para que você entre no céu e não se perca em meio aos tormentos desse mundo. Tome a sua cruz. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão dele e diga: tome a sua cruz. Olha para ele e diga: não se engane, não existe cristianismo sem cruz. A cruz é o remédio para que a gente não aceite a teologia da prosperidade, porque não é a pregação de Jesus Cristo. A cruz é o antídoto para que a gente não aceite as propostas de uma fé marxista, mas assuma verdadeiramente a fé de Jesus Cristo. Balança a mão desse irmão e diga: a cruz é o instrumento da sua salvação. E eu queria que você aplaudisse a cruz desse seu irmão. E agora aplauda a sua cruz. E agora aplauda a cruz de Jesus, que é o seu julgamento. E aqui eu termino o que São Luís diz: na verdade, nada é tão necessário, nada é tão útil e doce, nada é tão glorioso como padecer por Jesus Cristo. Como padecer por Jesus Cristo, como entender o mistério da Santa Cruz na minha vida, como entender isso, que a vontade de Deus faz o céu acontecer na minha vida. E deixa eu dizer, o julgamento de Deus foi decidido lá atrás, quando os nossos primeiros pais, quem são os nossos primeiros pais? Adão e Eva, pecaram, desobedecendo a Deus pelo orgulho, pela autossuficiência. Lá no versículo 15 do capítulo 3 do livro do Gênesis, a decisão do julgamento já foi revelada: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás a cabeça e ela ferirá, e tu lhe ferirás o calcanhar dela. A descendência, Jesus era o julgamento, a decisão revelada no proto-evangelho. Deus não desistiu do homem porque ele caiu. Deus não desistiu do homem porque ele pecou. Deus não desistiu do homem, ele quis fazer um julgamento. E chegou a hora do nosso julgamento, chegou a hora de nós compreendermos. E eu convido você a olhar para a cruz como julgamento de Deus, olhar para o que nós celebramos hoje como igreja, e que o universo inteiro experimenta essa celebração, porque a igreja torna presente o mistério da salvação, fazendo memória, presentificando esse mistério. O universo se submete a esse mistério. No dia de hoje, o Kairos entra dentro do Cronos e a salvação acontece. Eu acredito que a salvação está acontecendo neste dia. Eu acredito que prostitutas vão voltar para o caminho do Senhor, que as pessoas que estão desviadas, traficantes, drogados, pessoas que estavam envolvidas com crimes, aquelas pessoas da sua casa que estavam afastadas,
do Senhor são atingidas por este julgamento. Se você acredita, diga comigo: glória a Deus. Bendita a árvore da cruz. Julgamento para minha família e julgamento para mim. Talvez muitas vezes na hora da tentação, ali, daqueles problemas que acontecem dentro da nossa casa, a gente queria que o julgamento de Deus fosse outro, né? A gente queria, como João lá e o irmão dele, os filhos do trovão, chegaram para Jesus: você não quer que desça fogo do céu e consuma todo esse pessoal aí? Jesus disse que não, exatamente porque é a medida, é a cruz que nós precisamos carregar. Olha, aquilo que nós celebramos hoje é a decisão de Deus redimir o homem, e Ele envia o seu Filho Jesus Cristo para trazer para nós a decisão do julgamento. Vá na carta aos Hebreus, no capítulo 5, ou melhor, no capítulo 10, no versículo 7, 5, pelo contrário, desculpa. Antes, Hebreus 10, 5, antes do 7. 5. Amém? Por essa razão, ao entrar no mundo, Cristo declara: não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade, como no livro está escrito a meu respeito. Na frase inicial ele disse: não quisestes, nem foram do teu agrado vítimas e oferendas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. E então declarou: eis que eu vim para fazer a tua vontade. Com isso ele suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É em virtude desta vontade que nós somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Eis que chegou para nós o nosso julgamento. Volta um pouquinho atrás aí, no capítulo 5 da carta aos Hebreus. Versículo 7. Eis, nos dias de sua vida na carne, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que tinha poder de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua piedosa submissão. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência por aquilo que ele sofreu. Mas quando levou sua vida a termo, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eis o julgamento da humanidade, a salvação, a obediência de Jesus, a cruz. Eis o julgamento que a humanidade mereceu do Pai por ter pecado, a entrega do seu próprio Filho, a maior prova de amor, a paixão de um filho obediente e submisso. E quando você olha para a cruz, você precisa enxergar o seu julgamento aqui e entender que Deus viu que você merecia esse amor de cruz, esse amor transformador, esse amor operante. O julgamento do homem é a redenção. Levanta sua mão direita e diga comigo: o meu julgamento é a redenção, é a justificação, é a cruz de Cristo. Foi a maneira que o Pai determinou para que eu fosse julgado. O meu julgamento é salvação. Bata no ombro desse irmão e diga: o seu julgamento é salvação. Dá um sorriso para ele e diga: glória a Deus por isso. O seu julgamento é salvação. Mas Jesus veio também julgar a morte, porque a morte entrou no mundo por causa do pecado.
E Jesus veio julgar a morte. E hoje nós, ao contemplarmos a cruz, contemplamos o julgamento da morte. O julgamento da morte é a morte. Jesus assassina a morte com a sua morte. Porque a vida prevaleceu sobre a morte. Santo Agostinho vai dizer: ele morrendo, matou em si a morte. Quando eu olho para a cruz, eu visualizo que a morte foi julgada e ela foi vencida. Amanhã, na vigília pascal, às 21 horas, aqui na Canção Nova, nós vamos celebrar concretamente esta vitória. A morte não pôde prendê-lo, a morte não pôde acorrentá-lo, a morte foi vencida. O Pai julgou a morte, que o homem mesmo optou por vivê-la. Olha que bondade, olha que amor, olha que sacrifício, olha que redenção, olha que largueza, que profundidade, que cumprimento. De um amor, de um Deus que vem consertar os erros do homem. No seu Filho que não erra, no seu Filho que se encarna, no seu Filho que recebe um corpo, no seu Filho que é obediente, e obediente até a morte de cruz, no seu Filho que é modelo para a humanidade, e nós precisamos caminhar nessa obediência. Jesus vem no julgamento de hoje para julgar Satanás. Na primeira carta de São João, no capítulo 3, no versículo 8, João vai dizer: é para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Repita comigo: é para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E eu estou declarando sobre a sua vida, sobre a sua casa, e ousadamente eu declaro sobre o Brasil: Jesus veio para destruir as obras do diabo, e nós veremos com os nossos olhos as obras do diabo destruídas na nossa vida, na nossa família e na nossa nação. Você acredita? Mas é preciso tomar posse, é preciso ter consciência, é preciso assumir: Jesus veio julgar o diabo. Vai lá na carta aos Colossenses. É tremenda essa passagem, gosto muito dela. Carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14 e 15. Olha como Paulo tem a visão daquilo que nós estamos meditando. Deus anulou o documento que por suas prescrições nos era contrário, e eliminou, cravando numa cruz, o documento que Satanás tinha da nossa condenação. Jesus cravou esse documento na cruz, vai dizer Paulo. E aí Paulo continua: ele despojou, escuta isso, ele despojou os principados e as potestades, e os deu publicamente em espetáculo, arrasando-os no seu cortejo triunfal. Aquilo que Satanás achava que era vitória, era o seu julgamento definitivo. Satanás foi condenado a passar a sua eternidade no fogo ardente do inferno, e não tem mais volta para ele. Enquanto o nosso julgamento é remissão, é perdão, é justificação, é salvação, Deus já decretou o juízo e o julgamento do diabo, a derrota eterna. E eu e você precisamos caminhar como aquele que é o vencedor, e que humanamente as pessoas olhavam e não viam vitória, viam derrota. Mas esse é o problema da humanidade: a superficialidade da visão. Só o homem espiritual consegue enxergar na sua cruz a vitória de Deus. Só a mulher espiritual. O pai olhava para aquela cruz
E naquela cruz estava a vitória do homem, a vitória contra a morte e a derrota definitiva de Satanás. E às vezes a gente não consegue enxergar a nossa cruz. E às vezes a gente quer negar a nossa cruz. Às vezes a gente quer, diante dos desafios, a gente não consegue contemplar o que Deus está trabalhando em nós. E eu preciso dizer para vocês, a cruz precisa ser o livro que nós lemos a nossa vida. Os acontecimentos atuais, ela precisa ser o livro que nós meditamos cada situação que está acontecendo em nós, porque senão a gente fica desbaratinado e tentado por Satanás a abandonar o caminho, a abandonar a Deus, a deixar aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. É pela cruz que nós precisamos ler a vida dos nossos irmãos, é pela cruz que nós vamos encontrar a paciência, o tempo da espera, do trabalho silencioso de Deus. Na morte silenciosa de Jesus estava sendo trabalhada a ressurreição. E o nosso maior problema é com o silêncio da cruz de cada dia da nossa vida, quando a gente não consegue enxergar um palmo, porque a gente ainda está muito carnal. E a gente precisa ser mais espiritual. A gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente, muitas vezes, porque nós estamos carnais demais e não conseguimos escutar o barulho do trabalho de Deus no silêncio da cruz, no silêncio do sofrimento, no silêncio aparente de Deus diante daquela pessoa da minha casa que está sofrendo, que ainda não encontrou o Senhor, que ainda está na pior, no silêncio das realidades confusas. E aí a gente vai querendo fazer a justiça com a nossa própria mão. Carnais, profundamente carnais. A gente vai querendo fazer a justiça, a gente começa a falar, a gente começa a comentar, a murmurar, a denegrir, a inventar história, a mentir. Tudo para querer se justificar e não assumir o trabalho silencioso de Deus na cruz. A Sexta-feira Santa é um trabalho na vida do homem e da mulher que quer entrar no mistério profundo da salvação, que quer sair da superficialidade dos barulhos. Como um manso cordeiro, ele foi para o matador em silêncio. Talvez você fale assim, mas onde está Deus? Deus está trabalhando no silêncio na sua vida, na cruz. Deus está trabalhando no silêncio dele na minha vida, nas minhas dores, nos meus sofrimentos, nas minhas angústias. Quando eu não consigo enxergar, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na humanidade. Ele já é o vencedor, ele já venceu. Mas é preciso aprofundar-nos, porque senão nós jogamos tudo fora. Eu queria fazer uma oração com você, olhando para a cruz. Uma oração que Santo Afonso Maria de Ligório fez. Olha para a cruz e repita comigo. Ah, meu Jesus, por aquele amor que vos obrigou a dar a vida e o sangue no Calvário por mim, fazei morrer na minha vida os afetos deste mundo. Fazei que eu me esqueça de mim. Fazei-me morrer a todos os afetos deste mundo, e que eu esqueça tudo, para não pensar somente em vos amar e dar-vos gosto. Fazei que eu me esqueça de tudo, para não pensar somente em vos amar e dar-vos gosto. Ó meu Deus, digno de infinito amor, vós me amaste sem reserva, e eu quero também te amar sem reserva. Eu vos amo, sumo bem, eu vos amo, meu amor, eu vos amo, meu tudo. Olha para ele e diga, eu vos amo, meu amor, eu vos amo, sumo bem, eu vos amo, meu tudo. Diga mais forte ainda, eu vos amo, meu amor, eu vos amo, sumo bem, eu vos amo, meu tudo. Deixa eu dizer uma coisa. Se você quer vencer o diabo e a tentação na sua vida, eu te dou um conselho. Abrace a cruz.
o diabo não vai se aproximar de você. Só que quando a gente deixa a nossa cruz, quando a gente quer renegar a nossa cruz, ele encontra espaço. Abrace a cruz, abrace o juízo, abrace o julgamento de Deus. A cruz hoje julga as nossas ações. A cruz de Cristo hoje precisa julgar as nossas ações. Quando nós contemplamos a cruz, nós precisamos olhar para nós, como nós temos vivido, como tem sido o nosso segmento. Por isso que toda sexta-feira santa é colocado, geralmente se canta, aquilo que é chamado pela igreja e pela doutrina da igreja, dos imprompérios. O que é isso? São aquelas lamentações de Jesus à humanidade do século 21. Esses imprompérios vêm na igreja, na meditação da paixão do Senhor, desde lá, se eu não me engano, do século 9. E hoje, deixa Jesus dizer para você, e eu deixo Ele dizer para mim: povo meu, que te fiz eu? Diz em que te contristei, que mais podia ter feito? Em que foi que eu te faltei? Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Canta mais uma vez. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de... Sabe o que a tradição cópita diz? Que essa frase, que a gente acha que é de Santa Faustina, né? Mas não é não. É lá dos primeiros séculos. A tradição cópita diz que essa frase foi dita por um homem lá diante do corpo de Jesus. Lembra daquele homem que foi de noite perguntar para Jesus o que era preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus disse para ele: necessário vos é nascer. Vocês lembram o nome dele? Como? Nicodemos. Diz a tradição que quando Nicodemos foi junto com José de Arimateia pegar o corpo de Jesus, quando ele olhou para o corpo de Jesus morto, ele disse essa frase: Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Naquele corpo morto, um homem que aprendeu a ter visão com Jesus naquela noite, ele conseguiu ver o santo, o forte, ali frágil, morto, e o imortal. Isso é a visão do homem de Deus, do homem trabalhado, da mulher trabalhada. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei, preparei-te bela terra, tu a cruz para o teu rei. Bela vinha eu te plantei, tu plantaste a lança em mim, águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei, tu porém me flagelaste, entregaste o próprio rei. Eu te fiz sair do Egito, afoguei ao faraó, aos teus sumos sacerdotes, e entregaste-me sem dó.
Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu levei-te pela mão. Pus maná no teu deserto, teu ódio me flagelou. Fiz da pedra correr água, o teu fel me saturou. Cananeus por ti batera, bateu-me uma cana à toa. Dei-te cetro e realeza, tu de espinhos a coroa. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei, porque a morte me entregaste. Em que foi que eu te faltei? Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Senhor, piedade de nós, porque temos te crucificado, pelas decisões erradas que nós temos tomado. Temos te crucificado, aceitando as obras mortas da carne na nossa vida. Temos te crucificado, tratando mal os nossos irmãos. Temos te crucificado nas mentiras que nós temos contado nas nossas vidas. Temos te crucificado, não aceitando a nossa cruz. Temos te crucificado, Senhor Deus, humilhando e pisando nos nossos irmãos. Temos te crucificado, permanecendo apegados aos bens materiais, ao nome, à fama, à promoção pessoal. Temos te crucificado, Senhor Deus, quando nós não nos colocamos em espera, em sabedoria, em decisão de esperar o seu tempo. Temos te crucificado, Senhor. Temos te crucificado na bagunça desse mundo. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, que venha um arrependimento profundo nos nossos corações dos nossos pecados. Estende os seus braços na direção da cruz e canta: Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade. Senhor, temos te crucificado quando para nos defender nós acusamos os outros. Temos te crucificado em não trabalhar o nosso temperamento, as nossas reações. Temos te crucificado em reclamar da nossa vida. Tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Julga-nos, Senhor. E o seu juízo é transformação. O seu juízo é redenção. O seu juízo é justificação. Julga-nos, Senhor. Julga-nos. Julga-nos. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, Deus imortal, tem piedade. E ora por um instante em línguas. Deixa esse juízo de Deus entrar no seu coração. O juízo de Deus é misericórdia, é cruz, é salvação. Chegou a hora do seu julgamento. Chegou a hora da sua cura, da sua libertação. Chegou a hora de nós nos desprendermos das coisas desse mundo. Chegou a hora de nós nos desprendermos de nós mesmos. Chegou a hora de nós nos desprendermos dos nossos pecados. Chegou a hora de nós nos desvencilharmos
daquelas experiências aonde nós fomos machucados e nós insistimos em ficar no machucado, na ferida. Chegou a hora do julgamento de Deus para a nossa vida. Chegou a hora do julgamento de Deus para nós. O julgamento é misericórdia, é braço estendido, é nova chance, é recomeço, é decisão de seguimento de um Deus crucificado. É decisão de entender que Ele está crucificado na minha dor, que Ele está crucificado no meu sofrimento, que Ele está crucificado na minha enfermidade, que Ele está crucificado nas perseguições que eu sofro, que Ele está crucificado na minha pobreza, na minha fragilidade. Julga as nossas enfermidades com a sua misericórdia. Julga as nossas atitudes com seu amor, Deus. Canta mais uma vez para Ele. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus forte, Deus imortal, Deus imortal, tem de piedade. tem de piedade. Segundo a tradição copta, Nicodemos olhava para um corpo dilacerado e morto, e ele rezava: Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Nós rezamos na quinta semana da Quaresma um prefácio da Paixão número 1. E o prefácio da Paixão número 1 dizia assim: o universo inteiro, salvo pela cruz do vosso Filho, pôde proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, nós vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Eu quero caminhar para o final dessa pregação fazendo memória de um escrito pagão, a Odisseia de Homero. Quando na Odisseia de Homero diz que Ulisses saiu para uma batalha e ele deixou a sua esposa Penélope e o seu filho Telêmaco, e ele foi para essa batalha, e essa batalha durou 14 anos. Ele ficou longe da sua esposa, do seu filho. Para voltar para casa com a embarcação demorou mais 3 anos. Porém, existia uma lenda de que as sereias cantavam e fazia com que os marinheiros pulassem do barco pelo canto da sereia, porque eles estavam carentes afetivamente e sexualmente, porque estavam 17 anos longe das esposas, não tinham afeto, e as sereias eram mulheres lindas com caudas de peixe. E como Ulisses já tinha escutado falar dos barcos que se destruíram naquelas pedras, porque os marinheiros pulavam atrás daquelas sereias, daquele canto lindo. E o que eu estou falando, os santos padres da igreja meditaram a cruz como sendo o mastro. E o que Ulisses fez? Ele pegou uma cera, tapou os ouvidos dos marinheiros do barco dele e pediu que eles o amarrassem no mastro para que eles passassem por aquele lugar. E as sereias cantavam e os marinheiros não escutavam, e Ulisses ouvia, mas estava amarrado ao mastro, e ele gritava, e ele gritava, e ele gritava, e ali eles conseguiram passar. Os santos padres, fazendo
referência a essa Odisseia de Homero, a esse episódio das sereias, eles dizem que só na cruz, só amarrados ao mastro da cruz, nós vamos conseguir passar pelo canto sedutor que esse mundo lança contra nós. O canto sedutor de coisas que falam nos nossos ouvidos e que não são verdade. Mentiras criadas para nos desviar do propósito de Deus para a nossa vida. Só amarrados à cruz, ao mastro da cruz, nós conseguiremos chegar à ressurreição. Você está disposto? De resistir ao canto da sereia lá no mundo? O segredo é abraçar-se, amarrar-se ao juízo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Fica de pé. Ergue os braços agora e com as suas palavras agradeça. Agradeça a bendita árvore da cruz. Agradeça, olha para a cruz e agradeça pelo seu julgamento. Talvez você já foi julgado por muitas pessoas. Talvez você já foi julgado até mesmo por si mesmo, por pessoas da igreja. Talvez você tenha sido machucado, ferido. Mas eu quero ouvir a sua voz, eu não estou escutando. Rompa o silêncio nesse momento para falar com o crucificado. E fala para ele: eu quero estar amarrado. Eu quero estar preso à sua cruz. Eu quero estar, ó crucificado, no lugar certo. No lugar do julgamento, no lugar da misericórdia, no lugar da verdade, aonde não se aproxima a mentira, aonde não se aproxima e aonde a calúnia não tem força. Eu quero estar na verdade da sua cruz. Eu quero estar na verdade do seu sofrimento. Eu quero estar na verdade da sua lei, da lei do amor, da lei do perdão, da lei da misericórdia, da lei da salvação, da lei da justificação. Eu quero estar amarrado ao mastro da cruz. E no mastro da cruz eu resistirei ao canto da sereia que quer seduzir e quer me desviar do caminho da salvação. Eis o julgamento. Chegou o julgamento. E o julgamento é a misericórdia. Meu Salvador, meu Redentor, minha vitória, meu céu, minha vida, minha salvação. Eu quero estar amarrado, preso ao mastro da sua cruz, para não me deixar seduzir pelo canto da sereia que está a todo instante tentando me destruir nesse mundo mau. Meu Salvador, meu amor, minha vitória, minha salvação. Salvador, Salvador, tua cruz me salvou. Salvador, Salvador, teu amor me resgatou. Teu amor me resgatou. Salvador, Salvador, tua cruz me salvou. Tua cruz me salvou. Salvador, Salvador, teu amor me resgatou. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, eu me rendo a
novavaplay.com. Assine já!